Olá, eu sou Celina Aquino e esse é o Degusta, o podcast de gastronomia do jornal Estado de Minas. Já estamos aqui preparados para mais um bate-papo de abrir o apetite e já vou começar com um spoiler. Vamos ter aqui uma mesa de café para nenhum mineiro botar defeito. Então chega mais, ocupe aqui o seu lugar que a gente já vai começar mais um episódio. E no cardápio de hoje nós temos uma profissional que faz de tudo para o momento do café ser muito especial. Ela é curiosa, desbravadora e viaja o Brasil à procura de grãos que proporcionam uma experiência muito legal na xícara. E ela ainda cria receitas diferentes de bebida gelada a sobremesas com a sua matéria-prima que é tão amada. Hoje nós temos aqui a Ana Elisa Saldanha, que é a fundadora do Elisa Café. Ei, Elisa, muito obrigada. Olha, eu já errando no seu nome, Elisa, logo no início. Na verdade, é Ana Elisa. Nós vamos explicar essa confusão toda que as pessoas cometem aí, né? Obrigada pela sua presença, viu? Obrigada a vocês pelo convite. É o primeiro podcast que eu participo e para mim é sempre um prazer poder falar de café. Que bom. E já vamos esclarecer essa história? Elisa é o nome da sua avó, por isso você colocou o nome da cafeteria assim. O seu é Ana Elisa. Explica pra gente por que você trouxe esse nome, que é o seu, mas também é uma homenagem à sua avó. Isso. A Elisa é uma avó paterna. Ela foi uma mulher que faleceu muito nova, com 39 anos, e ela era referência na cidade dela. Hoje existe uma instituição de criança que carrega o nome dela, Dona Elisa, Qual que é a cidade? Martinho Campos. Tá. E eu quis trazer para o negócio a responsabilidade de um CPF dentro de um CNPJ, lembrar como pessoa esse trabalho fundamental social que a gente tem de ajudar a formar as pessoas no trabalho, não só profissionalmente, mas como pessoas para criar mais relações, né? Eu tive uma infância no interior, eu sou de Pitangui, Tá. e eu tive uma grande oportunidade de viver com muitos adultos, amigos de pais, então eu saía com eles, a gente tinha aquele laço de ter uma pessoa sempre orientando, dando algum conselho, mesmo sendo criança, ensinando algo. E eu quis trazer muito essa referência minha pessoal para dentro do negócio. Muito legal. E para a gente começar o nosso papo sobre café, eu acho que é importante a gente começar esclarecendo o que é um café especial, que eu acho que muita gente ainda não entende muito bem esse conceito, né? Como é que a gente explica isso para as pessoas? Ah, pois é. Isso é uma, uma dúvida que até eu fico tentando melhorar como explicar, né? A gente vê esse nome antes de eu trabalhar com café e também ficava sem entender. Por que que é especial? É a pessoa que prepara? De onde vem isso? Na verdade, vem de uma legislação que classifica os grãos verdes de café. Então, hoje a gente existe, em resumo, o café tradicional, o café gourmet e o café especial. Tá. O café tradicional é o que mais aceita defeitos físicos de grãos, e o especial é praticamente a ausência de defeito, que são os dois grandes polos que tem dentro da legislação. Então, o café especial não foi um nome inventado, foi um nome a partir de uma legislação, de uma classificação física de grãos. Tá. E realmente ele é especial por isso, porque ele não tem defeitos. Essa questão de não ter defeitos, ela consegue fazer. O café vem de uma fruta, Uhum. né? E a gente utiliza a semente da fruta para torrar e preparar a bebida. Então, quando você tem uma fruta sadia, madura, no ponto certo de colheita, você tem o máximo do sensorial do sabor que você consegue carregar dela. Acontece o mesmo no café, principalmente dependendo do terroir em que ele estiver plantado. Então, quando a gente vai fazer como torrefação a torra daquele grão, ele tem qualidades sensoriais para trazer. Então, a Tá. gente faz uma torra no grão para poder trazer o sabor que o grão tem a oferecer. No caso do tradicional, como tem muitos defeitos, os defeitos não são tão agradáveis no paladar. Uhum. Por isso que culturalmente a gente aprendeu que café tem que ser com água fervendo e açúcar, que são dois mascaradores de sabor. Olha só, gente. Então, no café especial, que é uma coisa nova, é um desafio para a gente na cafeteria. Eu acho que o café especial entrou no Brasil de uma forma errada,
porque ele veio trazendo muitas regras, né? Você precisa ter um equipamento que às vezes é muito caro, Sim. você precisa ter uma temperatura específica para poder coar o café, você não pode pôr açúcar, você não pode isso, não pode aquilo. Isso assusta as pessoas. O que eu mais ouço hoje de cliente eu não levo o seu café para casa porque eu não sei preparar o café especial. Olha, gente. Mas é café, né? Sim. E aí eu tento explicar para ele. O mais importante é uma qualidade de alimento que você está levando. Então, quando você pode comprar um café especial, você tem um alimento de alta qualidade. E é café, você precisa ter prazer. Se em casa você passa no coador de pano, se você passa numa melita, se você coloca açúcar, continue dessa forma com um grão de melhor qualidade, que você vai ter um alimento de melhor qualidade para estar consumindo no dia a dia. Que é o que todo mundo quer, né? Exatamente. E vamos voltar um pouco na sua história, e eu quero que você me explique como que você chegou nesse mundo dos cafés, porque você é do interior, né? Você cresceu ali indo frequentando fazenda, tomando café inclusive, mas não era uma opção profissional até então, né? Não, não era uma opção profissional. Em 2013, eu resolvi tirar um ano sabático, sair do local onde eu trabalhava e eu resolvi aprender gastronomia, porque na minha casa sempre foi muito forte a cultura do mineiro de cozinhar, de receber, né? Todos cozinham na minha casa, então por que não aprender gastronomia? Sim. Mas nunca com o intuito de trabalhar num restaurante, sempre com o intuito de aprender o ofício para talvez ter uma delicatessen, algo aonde as pessoas conseguissem levar para consumir com o outro em casa. Tá. Então eu resolvi ir para Paris, Ferrandi, onde eu fiz o curso técnico de gastronomia, e eu fui tomar um café com os colegas de cozinha, num coffee shop de café especial. Não sabia o que era a diferença disso para um café de esquina, mas na hora que eu peguei a xícara e tomei o café, eu me surpreendi, porque eu senti doçura, eu senti acidez, eu senti um gosto de fruta, né? Então, principalmente vivendo gastronomia, a gente parava muito para analisar a sensorial. E aí eu E não tinha perguntei. nada a ver com o que você conhecia de café daqui do Brasil, né? Nada, a vida inteira eu tomei café tradicional, a vida inteira. E perguntei, mas o que que tem de diferente? Vocês adoçaram? Tem algum saborizante? Não, não tem. A gente é uma torrefação de café especial, é um café especial. Posso ver o grão? Pode. Quando eu peguei o pacote, eu me surpreendi, porque além de ser brasileiro, o café era um café produzido em Minas Gerais. Olha, gente. E para mim foi um choque, né? Muito. Atravessar o mundo para poder aprender algo que tinha um pouquinho mais de técnica, de cultura de refinado, e na hora do café eu descobri que a gente tinha um ouro no Brasil e não explorava Era do de seu forma quintal, positiva, né? era do nosso quintal e a gente não estava consumindo, né? Então ficou aquela questão do café muito marcada para mim. Por que não trabalhar o café como alimento? E eu comecei a questionar um pouco até o meu pensamento sobre café. Falei, poxa, realmente, eu vou numa prateleira de supermercado, eu olho para café, eu não aprendi a olhar como alimento. Café e leite são dois produtos que eu aprendi a olhar com preço, né? Sim. Então, desconstruir uma cultura, uma forma para aprender algo novo, né? E eu achei isso um desafio muito gostoso, porque me proporciona trabalhar com origem. Como eu venho do interior, minha família trabalha em fazenda, é um ambiente que eu gosto muito de conviver, me sinto muito à vontade e aonde a gente consegue também trazer um pouco de social quando a gente ajuda a trabalhar as famílias do interior. Sim. Então, foi mais um plus que me fez ter essa vontade de entrar nesse mundo, na verdade, nesse Brasil do café especial. Sim. E você faz um trabalho de caçar mesmo o café, de caçadora de café, uma garimpadora, né? Como que é isso? Como que é esse trabalho? E quais são os critérios que são importantes para você conseguir realmente identificar e trazer aqui para Belo Horizonte o que tem de mais, de melhor, de mais interessante, né? Para mim, no início, foi um desafio, porque em 2020 iniciou a pandemia e foi quando eu fiz o plano de negócio.
e foi quando eu aluguei um ponto para iniciar uma reforma sem saber quando a gente poderia abrir. Então, o meu primeiro contato com o produtor foi via telefone. E foi Telefone mesmo, telefone ligação. mesmo, ligação. E muito aquela coisa do mineiro. Ah, eu conheço fulano que tem fazenda de café, você quer conversar com ele? Então, nesse trabalho de indicações, a gente foi conversando. E foi assim que eu encontrei os produtores. E eu posso dizer que até hoje 80% dos produtores que a gente entrou em contato em 2020 estão até hoje no Elisa. O que é o grande trabalho e é o que me faz também ter uma parte pessoal do prazer junto com o profissional? É poder construir relacionamentos, né? Saber que hoje o que a gente constrói no café especial, principalmente na cultura de Belo Horizonte, é muito educacional. A gente está com Sim. as cafeterias, né, ajudando a ensinar as pessoas a valorizar esse produto, que é o café especial. Então, para mim, só tem valor eu comprar um café de quem eu conheço, de quem eu sei a origem, quais são os cuidados sustentáveis mesmo, né, de utilizar, se precisar usar um fertilizante, um IDA que a gente fala, mas com as carências certas, caso necessário, porque a gente vai consumir o alimento, né? Sim. Então, para mim, quando eu tomo uma xícara de café, que eu sei a origem do café dentro da xícara, para mim é mais gostoso. Com certeza. E quero voltar um pouco nesse ponto em que você fala que enxerga o café como alimento, né? Eu já vi você falar que você compara com o trabalho na cozinha mesmo profissional e fala que o mise en place começa no campo. O mise en place que é aquele momento de preparar as coisas que vão que vão para o prato, né? Como é que você enxerga isso? Se é dessa forma mesmo, né? É dessa forma. Quando eu voltei de Paris, eu trabalhei na cozinha no Rio de Janeiro, da Roberta Sudbrack, né? E isso é uma frase dela que ela já fala há mais de 15 anos sobre o mise en place, começar no quintal, seja de casa, do produtor, né? E eu consegui perceber muita verdade nisso dentro da cozinha dela. E quando eu comecei a andar no café, não foi diferente, né? Um solo bem nutrido, né? Plantas fortes, elas conseguem sobreviver mais em momentos de desafio e elas conseguem carregar, né, um sensorial. É um ponto muito interessante porque tem pessoas que ainda não valorizam o tema sustentabilidade no ponto ambiental. Ah, o Tá. que importa para mim no final é a xícara, o sensorial. Mas, na verdade, para você ter um café de qualidade, você tem que ter uma terra de qualidade, né? Então, avaliar o ambiental a médio prazo faz você ter uma constância de lotes que você recebe, que a gente recebe de um produtor, né? Esses produtores que a gente está desde 2020 recebendo os cafés dele, então esse é o quinto ano que eu estou recebendo, eu consigo ver as constâncias nos lotes, não só de perfil sensorial dos lotes específicos de uma parte da fazenda, assim como são com os vinhos, né, as glebas da Sim. fazenda, mas também a constância de vida do grão verde, porque o grão verde ele cai muito rápido, o sensorial do café. Tá. Então a gente fala que um grão verde, o ideal é consumir dentro de um ano, mas ele bem armazenado, 2 anos, 2 anos e meio, ele segura muito bem o sensorial. Mas isso depende de como ele foi feito lá no campo. E o seu trabalho é mais focado em Minas mesmo? Hoje eu priorizo Minas, por ser o nosso estado, é onde eu consigo estar mais presente nas Tá. fazendas. Então, anualmente, eu vou nos produtores. Alguns produtores eu não consigo ir todo ano, mas a cada 2 anos eu vou. Então isso significa que você conhece todos os produtores, que 100%. 100%. 100%. Que legal. Então, um café para entrar no Elisa, como diz o bom mineiro, isso é feed quem? A gente Bem isso. precisa ir lá, né, conhecer, porque o que a gente faz é relacionamento, Sim. né? O café é consequência. Então, se eu não conhecer o produtor, e se a gente não tiver os mesmos valores, a gente não vai conseguir construir isso.
O Sim. café, ele vem falando de parte comercial, de origem de um produto que é commodity, negociado em bolsa, né? O café tradicional. Então, o que se aprendeu a fazer base de preço de café foi especulação de bolsa. Então, para você começar a tentar criar um comércio que seja mais ganha-ganha para o produtor e para Uhum. quem compra o grão verde, você precisa começar a estabelecer parceria, porque a gente vai começar a conversar de temas que não eram ditos antes, né? Em Sim. relação a preço, em relação a ambiental. Então, a gente precisa criar parceria, senão a gente não tem essa constância e não constrói algo de longo prazo. Sim, e é natural que o trabalho se concentre aqui, porque é para quem não sabe, né, Minas é o estado que mais produz café no Brasil, né? Então temos essa particularidade aí do volume mesmo. E, em consequência, também temos muita qualidade, né? Temos muita qualidade. Minas, se fosse um país, era o maior produtor do mundo de café. Então, a gente precisa aprender a valorizar o que a gente tem na nossa terra. É até interessante, vou fazer um comentário saindo um pouco do café. Nessas minhas andanças, eu acabo descobrindo pequenas joias gastronômicas dentro do Brasil. E hoje a gente tenta trazer um pouco disso para dentro da cafeteria. Muito mais com o intuito de mostrar para os clientes que existem algo a mais dentro do Brasil. Sim. Então, hoje a gente tem meles de abelhas nativas sem ferrão, que a gente conheceu em Mucugê, na Bahia. Fiquei encantada com o trabalho do Adriano, eu trouxe o mel dele para cá. É uma coisa muito insignificante, mas é uma forma da gente falar de terroir e conseguir Sim. ajudar a divulgar isso. Hoje tem o chocolate, que a gente também tem trago de Ilhéus, fez uma parceria com os produtores que já estão na quarta geração produzindo cacau. Cacau tem muita semelhança com café em processos, então a gente tem grandes joias dentro do Brasil que a gente desconhece. Essas minhas viagens e andanças no Brasil são de fato para conhecer um pouco mais, adquirir mais bagagem. Infelizmente, nem todos os produtores que eu conheço hoje a gente consegue fazer negócio, né? O Elisa Sim. ainda é uma empresa pequena, então o nosso volume não é alto ainda de compra e a gente sempre prioriza comprar dos produtores que estão com a gente dentro, desde o início. Mas eu acho importante andar para poder conhecer, estabelecer relacionamento e de fato entender como funciona essa produção. E cada vez que eu ando, eu fico mais impressionada o quanto a gente desconhece, o quanto eu desconheço de realidade de café e de outras Sim, produções, que o Brasil verdade. é muito diverso. Muito. E falando nas joias do Brasil, temos também o pão de queijo, né? Eu quero aproveitar e mostrar aqui para vocês o nosso conteúdo. A gente publicou recentemente essa matéria mostrando lugares na Europa que vendem pão de queijo, brasileiros e mineiros que levam o pão de queijo para outros lugares, muito legal. E temos também aqui essa matéria, aproveitar e mostrar para vocês, mostrando quais são as possibilidades de uso do micro-ondas na cozinha, que ele não é só para esquentar não, viu? Leiam aqui a matéria que vocês vão descobrir que tem várias outras possibilidades de uso com esse equipamento que certamente todo mundo tem na cozinha. E no nosso site, em.com.br/degusta, você encontra matérias, novas matérias todos os dias com o que temos de notícias de gastronomia. E voltando aqui, Ana, eu quero que você me conte em que momento que você entendeu que era hora de abrir de fato uma cafeteria e se mostrar para o público, né? E servir as pessoas com esses cafés que você foi descobrindo ao longo dessa trajetória. Boa pergunta. Até eu me faço pergunta dessa loucura até hoje. Empreender é uma loucura, né? Empreender é uma loucura, mas a gente não desiste, é muito bom. É, Eu queria trabalhar com gastronomia e eu queria trabalhar com origem, com o campo. Tá, E o café, a gente tem ainda um espaço muito grande para poder ajudar a desenvolver, contribuir com a cadeia e fazer parte do negócio, né? Mas tem que ter uma coisa que chama paciência, porque a gente não muda uma cultura
dentro de 1 ano, de 2, de 5. E esse trabalho do café especial é um trabalho de cultura. Nem sempre quem tem um maior poder aquisitivo, falando em cafeteria, é quem mais consome o café em cafeteria. Hoje a gente vê muitos jovens, né, que às vezes estão Sim, iniciando a vida, estão numa faculdade, e eles às vezes já conhecem mais o produto e valorizam mais o produto. sim, Então a cafeteria proporciona para essas pessoas a possibilidade de beber a bebida líquida. Às tá. vezes nem todos conseguem levar o grão para consumir em casa, né? Quando a gente fala de café especial hoje, é de fato um mercado de luxo, não é qualquer um que tem acesso para poder comprar esse tipo de grão. A grande população hoje, infelizmente, com essas altas, é quem mais sofre, né? Sim, Com a qualidade, com o produto que tem. Mas me encanta esse trabalho de poder ter origem, de contribuir de alguma forma para a comunidade aonde eu vivo, né? E ver isso crescer e desenvolver. Então, é um trabalho que ele não tem um viés só comercial e financeiro. Lógico, isso é muito importante, sim, né? claro. Até falando em sustentabilidade, um dos pilares é econômico, então a gente precisa dele, mas ele é de muita paciência, porque ele vem muito devagar junto com o negócio. Mas é uma cadeia que a gente constrói junto muito forte também, de relacionamento, de qualidade, de pessoas. E isso tem Legal. hoje para mim isso tem um grande valor. E além da variedade de grãos, você também tem na cafeteria uma variedade de métodos de preparo do café, né? Eu queria que você falasse um pouco dessas opções, como é que você apresenta essa variedade que envolve um único produto, que é o café, mas mostrá-lo de várias formas. E, inclusive, já quero que você aproveite e fale sobre esses outros produtos que não são necessariamente o café, a bebida ali como a gente conhece de forma tradicional, né? Outros produtos que têm o café, que você acaba agregando ali no seu cardápio e mostrando que tem outras possibilidades além da bebida na xícara. A gente quis descomplicar um pouco Tá. para o consumidor conseguir se sentir mais confortável no momento de pedir o café. Então a gente reduziu muito a questão de métodos, porque a gente percebe que as pessoas olham para o menu e não conseguem. É escolha na sorte, uni do unité, vou Sim. nesse. Então a gente prefere muito mais tentar conversar com o cliente Tá. e orientar ele. O que que você gosta? O que que você toma em casa? Legal. E aí, com essa percepção, a gente traz de forma leve, como a gente acha que pode ser melhor para ele consumir o café. Em relação a coados, cafés coados, que é o que o mineiro tanto ama, que a gente tanto ama, a gente tem só 2 métodos de preparo, Tá. um que traz um pouquinho mais de intensidade, de corpo, e um mais delicado. Uhum. Então, a gente vai nessas 2 vertentes. Fora isso, a gente tem uma máquina automática profissional que coa o café, que é o que a gente chama batch brew, e é muito legal fazer isso porque é muito universal. Hoje, América, Europa, quando você anda nessas cafeterias de qualidade, todas têm no menu batch brew. Então, Ah, turistas, todo mundo consegue identificar. Ele é um café de excelente qualidade, porque é o mesmo grão, mas ele é coado automático e fica numa garrafa. Então, ele é um café que ele tem um custo melhor, porque ele não tem uma tá. hora homem passando coando o café e Sim. preparando. Então é só apertar um botão. É só apertar o botão, coa na garrafa térmica, a Tá. gente fecha a garrafa e tira da própria garrafa o café na xícara direto, igual a gente faz em casa quando coa e deixa na garrafa. Tá. Fora isso, a gente tem a máquina de expresso, que é onde extrai o café expresso. E dessa máquina a gente pode fazer um leque de bebidas com café expresso, bebidas geladas, bebidas quentes, com adição de leite, ou bebida vegetal, ou água tônica. Então, ela dá essa diversidade. E um outro tipo de café que a gente tem é o cold brew. Cold brew é um café extraído a frio. O que é isso? É um grão que ele é moído um pouco mais grosso, porque ele vai ficar em contato com a água, Uhum. é água fria, Tá. entre 12 e 16 horas. Depois desse tempo de contato, que a gente vai coar o café. A cafeína, ela é solúvel em água. Então, ele é um café
que tem um teor muito alto de cafeína. É uma bebida, pode-se dizer, energética. Então, Sim. ao invés de você tomar um energético artificial, se você quer algo que te dê energia, você pode tomar um cold brew. Você pode tomar com leite, enfim, com o que você gostar de fazer o mix junto com o café. Então, é muito interessante essa bebida. A gente tem falado muito de saúde, a gente tem um público de cliente que é muito preocupado com saúde, com fazer esporte. Então, a gente tem tentado trazer essas opções, ao invés de tomar algo artificial para dar energia também na hora de fazer um esporte. Tá. E você lançou um cardápio de matcha e que fez o maior sucesso, inclusive, né? E que eu vi que você parece que você manteve alguns, ele não tá todo, mas manteve. E me fala um pouco desse produto. Vamos explicar para quem não conhece o que que é o matcha e de que forma que ele agrega essa experiência na cafeteria, né? O que ele traz para essa experiência? O matcha ele é muito importante para a gente, porque ele traz um público muito jovem, Legal. adolescente, né? Adolescente, então? Adolescente. Olha. É. Porque é Então, uma coisa que está na moda, então isso chama atenção pelo. está na moda. Hoje, quando você entra em mídias digitais, você vê muito no mundo as pessoas consumindo, tirando foto com a bebida na mão. Então, Uhum, isso cria uma curiosidade dos jovens que acompanham. sim, E foi um dos motivos que a gente trouxe. Como que a gente traz o jovem para dentro da cafeteria que não é acostumado a tomar o café? Bom, se a gente está falando em inclusão e fazer parte de comunidade, a gente precisa abrir a cabeça e trazer algo que agrade eles de consumir ou de vir junto com o familiar e poder tomar algo que goste, né? Não ser monótono, eu estou indo numa cafeteria. sim. Foi daí que veio o matcha. Tem a Paula, que é uma mineira, que é a única mulher que tem o título da cerimônia do chá no Japão. Olha que Ela é legal. daqui de Belo Horizonte. E a gente encontra muito para conversar sobre bebida. Ela me apresentou um matcha de qualidade, que ele chega no Brasil direto de um produtor japonês. E eu encantei com essa história também, esse produtor que queria colocar o produto aqui dentro. Por que não? Vamos tentar então. O Sim. matcha, ele é o chá verde, macerado em pó. E normalmente existe uma cerimônia do matcha no Japão. Existe até escola para estudar sobre isso. É algo muito forte na cultura. E ele tem graus de qualidade. A gente consegue perceber muito grau de qualidade quando a gente tem a oportunidade de provar diferentes graus. E um indicador de qualidade é a cor, o visual. Porque ele é verde mesmo, né? Então, quanto mais for um verde vivo, Tá. mais forte, melhor é a qualidade do matcha. Quanto mais amarronzado ele for, menos qualidade ele tem. Olha a dica boa aí, É hein? uma ótima dica. E o que que você sugere, por exemplo, então, para quem for na cafeteria beber? O matcha, É. ai, quem gosta de bebidas que tem doçura, doce, a gente tem um matcha com morango. A gente Olha que faz um delícia. sirup de morango da fruta fresca mesmo no Elisa. Tá. A gente não usa sirupes artificiais lá. E ele é muito gostoso, porque você toma o Hum, matcha, que ele tem um gosto verde mesmo, sim. né? E você pega um pedacinho da fruta fresca, do morango fresco, morde o morango, um pouquinho da acidez do morango. Então, ficou muito Uma gostoso, combina combinação bem. boa, É. legal. E falando das comidas, você seguiu uma linha das quitandas mineiras, né? Então tem broa de fubá, tem o biscoito de queijo, que inclusive é a receita da sua mãe, né? E me conta por que que você decidiu seguir esse caminho, né? Para poder fazer a combinação com o cardápio de bebidas. Eu quis trazer também origem Minas, né? E o que que me agrada no dia a dia de comer? Eu sou mineira, então por que que a gente vai tentar inventar a roda de trazer algo tão diferente, se o que a gente mais gosta de consumir no dia a dia é o que a gente consome normalmente em casa, o do dia a dia? Sim. E foi daí que veio essa história. A gente até na Rua Sergipe tinha uma loja maior da cafeteria. Eu fechei essa loja tem 2 meses no máximo. E eu voltei para outra loja nessa mesma rua, que é uma loja muito pequena.
porque eu fiquei muito incomodada de começar a ser avaliada como casa de brunch e essa pressão de desenvolver cozinha, pratos Tá. elaborados, e esse não é o nosso foco. O nosso foco é falar de café, servir café e trazer um complemento junto para quem está consumindo café. Então o café é o protagonista. O café é o nosso protagonista. A gente é de fato uma cafeteria. A gente serve Tá. café e tem algumas comidinhas para poder acompanhar. E a gente recebe muito turista. Tá. Então, o turista, quando ele chega, ele também quer comer algo local. Sim. E aí eu vou servir um avocado toast? Para mim não faz sentido, né? Ontem eu até tive uma relação muito gostosa com a cafeteria. A gente estava fazendo um treinamento de integração com uma colaboradora nova, e aí eu sentei com ela para tomar café, e na hora que eu entrei na cafeteria, tava aquele cheiro de casa, que tava o cheiro do Que bolo de fubá, delícia. com o cheiro do biscoito de queijo assando, e o cheiro do café coando. Falei, é isso que a gente quer trazer, a nossa experiência é essa. Sentiu que assim era, né, missão cumprida. É isso que eu Missão queria fazer e cumprida. estou fazendo, né? Exatamente. E o biscoito de queijo que você falou, hoje ainda é minha mãe quem produz. Hoje a gente não produz ele na cafeteria. Ah, Ela mora na, gente, na olha só que coisa fazenda. exclusiva. Então ela cata os ovos lá, caipira. Por isso que a gente não consegue fazer igual aqui, né? O ingrediente dela lá é melhor. Semanalmente a gente recebe as rodas de queijo, fica curando o queijo, no mínimo 20 dias, para poder ralar o queijo. Então ela faz esse processo todo na fazenda para Que poder produzir o delícia. biscoito. Tem épocas que acaba, tem épocas que eu falo, ó, minha fornecedora tirou férias, esse mês não tem biscoito. É a fornecedora, no caso, a sua mãe. Minha mãe. Vamos fazer uma pausa aqui para chamar o Lucas Castro. Ele é o chefe do restaurante Dalgrano, é um restaurante italiano na Pampulha. E ele vai contar pra gente quais são os lugares onde ele gosta de ir para comer e beber quando ele tá de folga. Lucas, conta pra gente quais são os seus lugares preferidos. Fala turma, aqui é Lucas Castro, chefe executivo do restaurante Dalgrano que fica na Pampulha, e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de onde eu gosto de ir quando estou de folga. Eu tenho um grupo com a minha esposa e amigos de restaurantes e bares, mas alguns ficam sempre na memória. Comida afetiva mineira, raiz caipira, é o Caipira Chique, que fica em Venda Nova, um ambiente bem aconchegante e pratos para compartilhar entre família, muito gostoso. Um ambiente mais descontraído quando a gente gosta de ficar mais à vontade. A gente vai para o Mercado Novo, na Cozinha Tupis. Também gosto bastante da comida afetiva, aquele esquema de sentar no balcão. Muito legal também. Tem o Bar do Padrinho, que fica no Carmo. Esses dias mesmo eu estive lá com a minha esposa. Tem uma batata frita que a gente até hoje vai lembrando, com mel fermentado, muito gostoso. Um coração de pato de tiragosto, excepcional. E também ali no Lourdes, o Ninita, do Léo Paixão. Uma cozinha italiana afetiva, né? Também é um nicho também que eu trabalho e gosto bastante. Sempre que fui lá fui muito bem atendido e super feliz. É isso aí. Obrigada, Lucas, pelas suas dicas. E não vou perder a oportunidade de perguntar para Ana, então. Conta pra gente. Dá algumas dicas de lugares que você gosta de ir, que não seja cafeteria, claro, nas suas horas de folga. Eu sou uma amadora do Mercado Central. Olha! Acho aquele lugar sensacional, Que né? legal. E é um mercado que de fato não é só para turista. A gente que mora convive muito. Sim. Inclusive tem um lugar que eu costumo almoçar no Mercado Central que eu adoro, que é o Jorge Americano. Ah, Ele é conheço. fora do tumulto. Aham. E terça-feira tem frango ao molho pardo. Eu sempre vou lá comer um frango ao molho pardo. O café também Sabiá, o pão de queijo dele é excepcional e o bolo dele de broa de fubá. Eu gosto muito dessa referência mineira mesmo. Sim. Então, para mim o Mercado Central é excepcional. Ah, ótimas dicas, hein? Mercado é um mundo, Já é uma né? dica batida, né? Porque todo mundo Mas vai, é mas maravilhosa. é maravilhosa. E você andando ali por aqueles corredores, você vai encontrando outras coisas que você não estava nem esperando, né? E de repente você acha uma coisa legal, né? Ah, e o docinho de minifigo, o doce de leite, né? A própria queijaria hoje que tem lá dentro. Então, são produtos muito bons.
E acabou que a gente não falou dos outros produtos que você tem que não são a bebida em si com o café, né? Para onde que você leva o café que não seja só na xícara, né? Para a pessoa ter oportunidade de ter esse sabor em outros produtos. A gente costuma lançar algumas comidinhas temporárias, sazonais. Então, a Tá. gente já lançou bolo de chocolate com uma calda de chocolate que tinha um toque de café para trazer uma intensidade. A gente já fez uma bebida de tiramisu. E recentemente a parceria com o chocolate da Ju Arléu, que foi uma menina que é filha de produtor de cacau. Ela é uma criança, né? Ela é uma criança, hoje ela não tem mais 7 anos, mas quando ela iniciou, ela tinha 7 anos. Gente, Eu que imagino que incrível. hoje ela deve ter uns 12 anos, Tá. mas ela pediu o pai para poder dar o equipamento que moe, né, o cacau depois de seco para produzir o chocolate. Então, é maravilhoso uma menina de 7 anos querer empreender, produzir algo Incrível. e entender que tinha valor o produto, né? Hoje a gente vende o chocolate da Ju Arléu, os tradicionais, alguns que ela já vende no mercado, mas eles toparam produzir pra gente barrinhas de chocolate, 55%, que é mais intensa, com o nosso café. Então a gente manda o café para eles e eles Tá. produzem a barrinha, e ao leite, que a gente chama de café ao leite, que é o cafezinho mineiro em barra de chocolate. Muito legal. E fazendo de novo essa transposição da gastronomia para o café, essa relação, dá para a gente falar em harmonização quando se trata de café, bebida, né? A gente pode fazer junções aí para que a experiência seja mais interessante? Pode fazer muita experiência. Infelizmente, hoje, no espaço da cafeteria, às vezes eu não consigo fazer o que eu gostaria de fazer, mas eu já fiz em eventos para cliente, que é a harmonização de queijos, por exemplo, Ah, com café. maravilhoso. Porque o café, o processo de secagem dele também ajuda a trazer identidades de sabor, né? Então a gente fala hoje um café lavado, um café natural, um café fermentado, um cereja descascado, são as formas em que a semente é colocada para secar. Tá. Então, alguns trazem mais intensidades, aguçam algumas notas, né? Então, com essas intensidades do café e com o tipo de nota, a gente consegue fazer a harmonização dele, sim. Olha, gente, já tô sentindo um cheirinho de café delicioso. Então, a gente vai montar aqui a mesa para ter essa experiência do café da Elisa, café, e a gente já volta com essa mesa montada. Espera só um minutinho. Já estamos aqui com a mesa montada. Olha só, eu queria muito que você estivesse sentindo todos esses cheiros maravilhosos do café, principalmente, né, Ana? Então, vamos para a degustação? Vamos, vou te contar as origens que a gente tem aqui na mesa. Quero saber tudo. A gente vai começar com o café. Vamos no cafezinho. Ele é um café da Chapada de Minas. A Chapada de Minas hoje fica no Vale do Jequitinhonha, que é norte de Minas. É um local que muitas pessoas desconhecem como produção de café, mas tem cafés de excelente qualidade. Esse é um café natural, que ele tem um pouquinho de toque de fermentação. Então, essa intensidade, um pouquinho mais de sabor, talvez alguma fruta que você sinta, vem desse processo de secagem que traz um pouquinho de fermentação. Ele é do Sérgio Meirelles, da Fazenda Alvorada, que foi a primeira pessoa que me deu crédito por telefone de vender café. Então, esse merecia estar até hoje. Merece, Serginho merece qualquer coisa na Elisa. Gente, além da bebida que tá aqui dentro, a gente tem que falar dessa belezura que é essa xícara. Olha que coisa linda. Inclusive, a Ana estava me contando aqui que essas folhas são de café, né? Me conta um pouco de como é que foi o desenvolvimento dessa estampa linda. Ah, pois é. Eu gosto sempre de trazer pessoas para junto dos projetos que eu faço. Esse desenho foi feito pela Aluma. Ela, inclusive, participou desses programas de gastronomia, MasterChef, mas ela é uma artista. Ela faz tatuagem e ela faz desenhos. Ela é daqui. Hoje ela mora em Belo Horizonte, mas ela Tá. é de Pará de Minas, que é do lado da minha cidade. Ah, que legal. Então, a gente gosta muito disso, né? O mineiro tem
questão de sempre privilegiar, conheço seu pai, conheço sua mãe, vamos fazer algo junto. E daí surgiu a ideia de fazer com a Luma. A gente pegou algumas fotos, essas folhas de café, a gente pegou de inspiração de fotos de fazenda mesmo, que a gente visita. E aqui na parte da frente da caneca, ela trouxe como referência até o biscoito de queijo, que é um símbolo hoje, que é um dos produtos que mais vende na cafeteria. Fica sempre brigando no primeiro e segundo lugar, o biscoito e o bolo. Olha, eu já peguei o meu aqui. E a gente até comentou sobre ele antes, que é uma receita da sua mãe e feita pela sua mãe, inclusive, lá no interior. Então, conta um pouco mais da história dessa receita. A gente, falando em quitandas de Minas, né, que é muito diversa, e cada região de Minas tem uma quitanda específica, a gente sempre descobre isso. Essa é uma quitanda da minha região, que mesmo dentro da própria cidade, Pitangui, tem receitas diferentes, né? Mas a receita da minha casa a vida inteira foi essa. Eu como esse biscoito desde que eu me entendo por gente, né? Então tem o mesmo sabor. E é muito interessante, porque Minas é muito conhecido pelo pão de queijo, né? E o biscoito de queijo que a gente vê hoje no mercado, nada mais é do que uma massa de pão de queijo enrolada em outro formato. Sim. Porque o que é a grande diferença na quitanda do biscoito de queijo para o pão de queijo? É como você lida com o polvilho. Isso não é uma massa de polvilho escaldado. Então é um biscoito que ele esfarela um pouco, ele é um pouquinho mais seco. Ele não tem aquela textura que tem o pão de queijo, mais esponjosa. Sim, mas todo mundo ama, né? Você tá falando aí que é um dos produtos mais vendidos, né? Todo mundo ama. É o que eu brinquei, às vezes minha mãe sai de férias ou não vai poder produzir, os clientes do dia a dia que comem todo dia ficam loucos. Cadê o biscoito? Espera, daqui a um mês chega de novo. E imagina o orgulho de sua mãe, né? De ver tudo isso com uma receita dela, né? Muito, muito. Ela fica muito feliz com isso, porque ela é uma legítima mineira que gosta de servir o outro, né? Esse nosso trabalho é muito de servir o outro. Sim. Então, quando ela chega na cafeteria e alguém fala, não, e ela ouve as pessoas falando, não, o biscoito daqui é maravilhoso, pede o biscoito, ela fica muito feliz, porque cada um é feito manual, enrolado manual. Então, as mãos delas estão presentes em todos os biscoitos que a gente pega e come dentro da cafeteria. Que lindo. E aproveitando para levantar um tema polêmico que a gente está tomando, vocês devem estar vendo aí, sem açúcar, sem adoçante, sem nada, o café puro. É o jeito melhor mesmo se a gente quer sentir o sabor, né, do café. Mas aqui não tem ninguém que vai deixar, se alguém quiser açúcar, tudo bem na cafeteria. Como é que é isso lá? Tudo bem, a gente tem que ter prazer com a bebida, né? E eu costumo dizer que a gente toma café por vários motivos diferentes ao longo do dia. A gente toma um café de manhã em casa, rápido ou longo, porque a gente precisa da cafeína. Tem pessoas que tomam por prazer em coar o café. Tem pessoas que tomam pós-almoço para também ter uma energia de cafeína. É um momento, o café ele tem muito cenário de unir pessoas, então você utiliza do café para poder fazer uma reunião, começa com o assunto, vou te servir um café. Então, ele tem vários cenários ao longo do dia para a gente. Tem um momento que é a cafeína, o momento do prazer, o momento do alimento que você toma com leite para ser uma refeição. Então, ele tem essa diversidade, a gente não pode tirar. E isso aí é um bolo ou uma broa? Isso é um bolo. A gente chama de bolo em casa, bolo de fubá. Tá. Então, ele é um bolo de fubá de moinho com bastante queijo da canastra, ralado nele. A gente rala o queijo muito fininho, então às vezes vê umas partes um pouquinho mais branca na fatia, isso é o queijo, mas a gente não vê lascas de queijo nesse bolo. Quero um pedaço, claro, vamos lá. Olha só que lindo, olha a cor. E a gente estava comentando aqui das fatias perfeitas. Olha o corte. Isso vem da gastronomia, né? Isso vem de muita transpiração para acertar. Tudo na mesma medida. E essa receita também é de família? Também.
também é de família. É o bolo que faz na minha casa. Que a sua mãe faz. Que a minha mãe faz em casa. Exatamente. E que mais que você pode contar pra gente, então, das quitandas que você tem lá no seu cardápio? Você tem pão de queijo também, né? A gente tem pão de queijo. Também é feito na cafeteria. A gente tem alguns bolos que são feitos com farinha de amêndoa, porque tem um público hoje que não quer consumir farinha de trigo. Esse bolo de fubá ele tem um pouquinho para dar essa textura fofa nele, de farinha de trigo. Mas é muito pequeno o nosso menu hoje. A gente faz alguns brigadeiros também. Nem acho que o nome deveria ser brigadeiro, porque não é o tradicional de chocolate. A gente faz um de queijo, onde a gente põe queijo do Cerro e da Canastra e recheia com goiabada. E um de caramelo salgado. Para trazer hoje essa história do docinho um pouco pequeno pós-almoço. Foi uma demanda que a gente foi descobrindo, né, ao longo da cafeteria aberta, dos clientes que passavam, de pegar algo pequenininho mesmo, né? A gente tem esse costume, na verdade, o mineiro, né? Sim. De comer um docinho pós-almoço. E a gente sabe que esse mercado do café já evoluiu bastante aqui no Brasil, né? Eu acho que muita gente entende hoje que o que a gente tem no supermercado, dessas marcas de grande escala aí, são cafés de baixíssima qualidade, né? São torrados, que a gente nem sente realmente o sabor e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem um caminho para percorrer de educação desse público, de conhecimento, de apresentar. Eu queria que você me falasse um pouco o que você tem feito para poder levar mais conhecimento para as pessoas, para elas entenderem mais sobre o café e como que a gente consegue chegar nesse ponto mesmo, né, em que as pessoas vão conseguir identificar um café bom e vão ter acesso, claro, né, que isso também é importante. A gente começou esse trabalho muito no físico, na cafeteria, de fato, conversando com o cliente, com muito carinho e cuidado, né, para não impor nada para ele do que ele deveria beber, como consumir, mas muito mais do que você consome, prova isso, vê se te agrada, não agrada. Agora a gente está começando a produzir alguns materiais de vídeos nas fazendas com os produtores. Então a gente criou o canal do YouTube do Elisa. Já tem alguns vídeos lá em que a gente traz o bate-papo com o produtor na fazenda, mostra imagens na fazenda. Como é que as pessoas acessam esse conteúdo? No nosso canal Elisa Café no Tá. YouTube, ela consegue ter o acesso. Na nossa página no Instagram também tem o link do canal. E no próprio Instagram a gente tem tentado trazer vídeos curtos para despertar essa curiosidade. Quando a gente serve um café coado, que o cliente escolhe o café, o grão, a origem, e a gente vai servir, a gente serve também com um card. Esse card sempre tem uma foto da fazenda e atrás do card tem informações do café. Que legal. Informações sensoriais, quem é o produtor, de onde ele é. Então, a gente começa a inserir mais esse caminho, né? Que é o caminho de não só a torrefação, mas a origem. Origem, torrefação e você, consumidor. A gente começa a construir essa cadeia a 3 mãos. E a gente ainda tem um caminho longo pela frente? Muito, muito longo. Muito longo. Mas você está firme aí nesse propósito, né? De levar esse conhecimento, de apresentar para as pessoas, né? É um trabalho que me deixa muito feliz, porque eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas extremamente interessantes, tenho a oportunidade de trabalhar a origem e trazer isso, contribuir com isso para quem está consumindo na ponta. Então, não é só a questão da qualidade do grão em si, na hora que a pessoa está comprando café, por exemplo, no Elisa, mas em outras torrefações de café especial, mas a valorização de um produtor que está na origem e precisa sustentar a família. É muito interessante porque o café vem de origem de escravidão, da época de colonialismo, né? Então, o custo para quem comprava grão verde era muito baixo. A gente teve aí na década de 70 uma fase em que gerações, né, do neto e do avô recebiam o mesmo preço na saca de café,
Mas para a gente falar de sustentabilidade, precisa de tecnologia e precisa de investimento e dinheiro. Como que a gente vai cobrar a qualidade de um Sim. produto se a gente não paga por essa qualidade? Sim, então temos aí muito trabalho pela frente, Muito. né? São discussões muito profundas. Ótimo. Ana, eu quero te agradecer muito pela sua presença. Foi ótimo o papo. Esse cafezinho tá maravilhoso e que teremos muitas oportunidades para poder conversar ainda. Obrigada, foi um prazer. Espero receber vocês na cafeteria e quem estiver assistindo a gente e poder falar um pouco mais de café. Com certeza. Vão lá, gente, pra vocês conhecerem. Para quem não conhece, é imperdível, viu? E obrigada pela sua presença também, que ficou com a gente aqui até o fim. E em breve a gente tem um novo episódio. Tchau!